Sejam bem-vindos, meus amigos, ao canal Ouvindo um Bom Livro. E no vídeo de hoje daremos sequência à leitura do livro Você Nasceu Rico, escrito pelo autor Bob Proctor. Vamos analisar juntos o sexto capítulo. Tenha uma boa leitura. Vamos começar? Capítulo número 6. A lei da vibração e atração. Pensamentos são matéria. Acredito na verdade que pensamentos são matéria. Eles são dotados de corpos, de respiração e asas. Nós o enviamos diante para encher o mundo com boas realizações ou más. O que nós chamamos de pensamentos secretos vão rapidamente até os pontos mais remotos da Terra, deixando suas bênçãos ou as suas desgraças, como rastros através deles enquanto se movem. Construímos o nosso futuro pensamento por pensamento, para o bem ou para o mal, mesmo sem saber. Foi assim que o universo foi feito. Pensamento é outro nome para destino. Escolha então o seu caminho e depois espere, porque o amor traz amor e o ódio traz o ódio. Henry Van Dyck. Toda ideia que é mantida na mente e que é temida ou venerada começará imediatamente a se transformar nas formas físicas mais convenientes e adequadas possível. Andrew Carnegie. Dr. Wernher von Braun. O engenheiro aeroespacial alemão, naturalizado cidadão americano, Dr. Wernher von Braun, em fevereiro de 1976, citou a seguinte frase em uma entrevista: "Depois de anos sondando os espetaculares mistérios do universo, eu fui firmemente levado a acreditar na existência de Deus. A grandeza do cosmos serve apenas para confirmar a minha convicção na existência de um Criador. Não consigo imaginar este universo inteiro vir a ser algo sem a vontade divina. As leis naturais do universo são tão precisas que nós não temos dificuldades em construir uma nave espacial e voar para a Lua, e poder determinar o tempo do voo com a precisão de uma fração de segundo. Essas leis devem ter sido definidas por alguém." Von Braun chegou a dizer que a ciência e a religião bem entendidas não são antagônicas entre si. Pelo contrário, afirmou que essas são disciplinas irmãs. Através do método científico, se aprende mais sobre a criação, e pelo estudo da religião, se adquire um maior conhecimento sobre o Criador. Utilizando as ferramentas da ciência, o homem tenta aproveitar as forças da natureza que o cerca. E através da religião, por outro lado, ele se esforça para controlar as forças da natureza que trabalham dentro dele. O Dr. Von Braun ainda acrescentou: "Não haveria uma única grande realização na história da humanidade sem a fé. Qualquer pessoa que se esforce para realizar algo precisa de um grau de fé em si mesmo. E quando assume um desafio que exige mais e mais força moral do que pode reunir, ela precisa de fé em Deus." Há anos, antes que alguém aceitasse a ideia de um homem poder viajar para a Lua e voltar, o Dr. Von Braun foi perguntado: "O que é necessário para fazer um foguete chegar à Lua?" E ele respondeu simplesmente: "A vontade de fazê-lo." Von Braun foi, sem dúvida, um homem brilhante, que possui uma grande compreensão da vida e uma enorme consciência das leis do universo, tanto que é considerado por muitos especialistas da área como o pai do programa espacial. Como todos os grandes empreendedores,
Ele tinha ganhado uma visão profunda sobre as leis espirituais da vida. E uma delas é a lei da atração. Essa é a lei que desejo detalhar agora. Na verdade, a compreensão dessa lei em particular é a chave para entender este livro inteiro. A razão pela qual digo isso é que a lei da atração é o princípio que governa o nível de sua prosperidade pessoal. No entanto, para ajudá-la a alcançar uma compreensão sólida desse conceito, é necessário nos concentrarmos brevemente em outra lei, que é a lei da vibração. A lei da vibração explica a diferença entre a mente e a matéria, entre o mundo físico e o não físico. De acordo com ela, podemos comprovar que tudo vibra ou se move. Nada permanece quieto. Tudo está em constante estado de movimento. E, portanto, não existe a tal coisa da inércia ou um estado de repouso. Do mais etéreo à forma rústica da matéria, tudo está em constante estado de vibração. Movendo-se do mais baixo para o mais alto grau de vibração, descobrimos que há literalmente milhões e milhões de níveis intermediários. Do elétron para o universo, tudo está em movimento vibratório. A energia se manifesta em todos os diferentes graus de vibração. As taxas de vibração são chamadas de frequências. E quanto maior a frequência, mais potente é a força. Dessa maneira, como o pensamento é uma das formas mais elevadas de vibração, ele é muito potente na natureza e, portanto, deve ser entendido por todos nós. Agora, a lei da vibração pode ser explicada de muitas maneiras diferentes, dependendo da finalidade para a qual está sendo explicada. Neste capítulo, no entanto, a nossa intenção é limitar o nosso inquérito somente aos pensamentos, para melhor compreendermos a lei da atração. Vibração. Vibrar significa mover para trás e para frente, oscilar, agitar, tremer, balançar, vacilar, causar tremor. Para obter uma conceituação mais gráfica da ideia de vibração, basta esticar um dos braços em frente a você em linha reta. Em seguida, mantenha-o perfeitamente reto. Enquanto continua sustentando o braço, sem perceber qualquer movimento, saiba que os elétrons que compõem o braço estão se movendo, balançando, tremendo ou vibrando a uma taxa de 186.300 quilômetros por segundo. Para você, o braço permanece parado, mas na realidade está em constante estado de movimento. Claro que, apesar de tal movimento ser imperceptível ao olho nu, sob um microscópio de alta potência, tudo fica mais aparente. Agora, comece por sua vontade a tremer o braço. Ele já estava vibrando por si próprio, em obediência à lei da vibração, que ensina que tudo está em constante movimento. Mas você o intensificou, aumentando a taxa dessa vibração. Isso é como se você estivesse pisando no pedal do acelerador vibratório. Personalidades positivas e negativas. A mente em seu interior e por si mesma pode fazer um céu do inferno ou um inferno do céu. John Milton. As pessoas, como regra, podem ser classificadas como personalidades positivas, que são as otimistas, ou as personalidades negativas, que são os pessimistas. Aqueles indivíduos que são positivos em seus pensamentos sempre tendem a olhar para o lado afirmativo da vida, com suas faces voltadas para o sol. Elas tentam sempre ver o bem, mesmo em maus momentos.
Tais indivíduos habitualmente pensam com os pensamentos de natureza positiva e eles são uma bênção para o mundo. Eles estão em vibração positiva e, portanto, atraem outras personalidades positivas para eles. Personalidades negativas, por outro lado, habitualmente olham para o lado escuro, sombrio e deprimente da vida. Essas pessoas veem algo ruim até mesmo no bom. Elas incorporam o mal e a negação. Pensam no negativo, antecipam algo de negativo, esperam pelo negativo e, invariavelmente, recebe o que tem procurado. Devido às vibrações negativas que mantém em si, naturalmente atrai outras personalidades miseráveis para eles. Como já se sabe, a miséria adora companhia. Seu estado de espírito pode ser comparado a pessoas que, ao ser perguntada como se sente, responde: Sinto-me bem hoje, mas amanhã posso me sentir mal. Personalidades negativas são deprimentes com todos ao seu redor. Seus rostos assumem uma expressão na forma física dos pensamentos negativos que estão presos em suas mentes. Cada dia se pode observar essas pessoas passando na rua. Nenhum ânimo, nenhuma alegria irradia deles, apenas melancolia. Franzem a testa e são hostis. Após ter criado para si o seu próprio inferno, elas parecem gostar de se afundar neles. A lei da polaridade e relatividade afirma que para cada positivo há um igual oposto negativo. Portanto, ambos os tipos de personalidade são necessários para que você possa desenvolver a consciência para distinguir uma da outra e, dessa forma, escolher em qual você vai avançar na vida. Você tem livre-arbítrio. Pode escolher qual desses dois tipos de traço pessoal deve adotar. Portanto, se alguém é constantemente negativo, mas se cansa desse estado, pode, através da sensibilização e esforço adequado, se transformar em um indivíduo do tipo de personalidade positiva. Compreenda isso. A lei da vibração vai dar às pessoas a consciência do que necessitam para fazer as mudanças de personalidade que desejam. O cérebro, o corpo. O corpo humano, acredite ou não, é um dos mais eficientes instrumentos elétricos desse universo inteiro. O cérebro humano, da mesma forma, é provavelmente um instrumento elétrico mais eficaz já criado. Ambos são realmente maravilhosos. O cérebro é a parte do corpo onde todos os tipos de frequências são transformados. Por exemplo, sensações são transformadas em ação muscular. Som, calor, luz e pensamento são também, cada um, em sua vez, transformados em outras frequências, afetando o corpo de alguma maneira. Dentro do cérebro, existem centros que controlam e regulam o funcionamento de todos os órgãos e partes do corpo. Por meio de uma estimulação adequada desses centros, o funcionamento dos órgãos pode ser controlados. Em nossos seminários, nos referimos a esse fenômeno como o controle vibratório do corpo. Em última análise, o cérebro é simplesmente um instrumento vibratório. Para começar a entender o seu funcionamento, você deve estudar a lei da vibração. Desde o início dos anos 40, temos à nossa disposição o EEG, eletroencefalografo, que lê a atividade elétrica do cérebro, e o ECG, eletrocardiográfico, que rastreia as alterações elétricas que ocorrem durante as contrações do coração. Portanto, as vibrações não são certamente algo que é novo para nós.
Na verdade, todos nós temos consciência delas. No entanto, o problema que encontramos é que a grande maioria das pessoas não tem consciência da relação entre as vibrações e seus resultados da vida. É, infelizmente, uma visão muito comum ver pessoas em vibrações ruins ou confusas, ocupadas tentando, através da força, atingir bons resultados. No entanto, devido à vibração negativa em que estão, são continuamente bombardeadas por todos os tipos de pessoas e situações negativas, que, por lei, estão sendo atraídas por elas. Consequentemente, em algum ponto, a batalha se tornará catastrófica para elas. Essas pessoas podem ser comparadas a alguém que está pulando do topo de um edifício, mas que está tentando ir para cima ao mesmo tempo. O resultado, em ambos os casos, seria igualmente desastroso e igualmente previsível. Tudo é energia e tudo vibra. Para você obter uma melhor consciência de como poderia ter controle sobre os seus resultados, ou seja, para entender melhor como e por que os pensamentos e as coisas entram na sua vida e como o fazem. Você deve voltar para a premissa básica de qual começamos, ou seja, tudo vibra e nada permanece parado. Na verdade, não existe a tal coisa da inércia. Os cientistas hoje apoiam essa tese e a cada nova descoberta científica tende a dar ainda mais credibilidade a ela. No entanto, em virtude de seu livre-arbítrio e por muitos outros fatores mentais de sua mente maravilhosa, você tem a capacidade co-criadora de causar mudanças vibratórias para beneficiar a sua vida. A causa de nossa falta de capacidade para exercer esse tremendo poder para o bem não é nada diferente da nossa ignorância sobre a lei da vibração. Deixe fluir o bem. Conecte-se. De forma lenta, mas segura, vamos compreender com o nosso olhar interior como você pode se conectar com o bem que deseja para melhorar a qualidade de sua própria vida. Dois objetos, cujos campos eletromagnéticos são os mesmos, estão operando na mesma frequência. Portanto, podemos dizer que eles estão em ressonância, em harmonia ou em relação. Quando dois objetos estão em ressonância ou vibrando na mesma velocidade, a taxa de vibração pode ser transmitida de um para o outro por meio de elétrons. A ressonância é a área de estudo que se preocupa com os campos eletromagnéticos ao redor dos objetos. Por exemplo, a tulipa de um candelabro vibrará quando entrar em ressonância com o som de uma determinada tecla de piano e não vibrará com nenhuma outra. Os dois objetos em discussão foram fabricados com materiais completamente diferentes e eles têm formas completamente diferentes. Ainda assim, estão em ressonância um com o outro, devido ao fato de que seus campos magnéticos finais serem iguais. Eles estão dentro da mesma esfera de movimento relativo. E isso vale independentemente do seu tamanho, forma ou dos elementos que os compõem. Todas as ondas eletromagnéticas ou quantum têm sua própria taxa ou frequência de vibração, que corresponde ao número de alterações de direção por segundo que elas sofrem. O espectro das ondas eletromagnéticas é simplesmente uma escala de vibração. É subdividida em regiões específicas. No entanto, é sempre preciso lembrar que nessas regiões não há divisões reais, mas meramente espaços arbitrários cobrindo frequências que se manifestam em nossos sentidos de maneiras diferentes. Cada região naturalmente se mistura
mistura com o que está imediatamente acima e imediatamente abaixo, e não há linhas definidas de demarcação. Tudo é uma expressão da mesma coisa. Todo o universo se mantém conectado a tudo que nele existe através da lei da vibração. Assim como as cores de um arco-íris são conectadas de forma que você não é capaz de dizer onde uma cor começa e a outra termina, assim também é impossível distinguir onde uma coisa começa e a outra termina. Tudo nesse universo está ligado a tudo, assim como a água que ferve está ligada ao vapor no qual ela transmuta. E o vapor está conectado com o éter, ou o ar no qual ele se transforma. Você também está ligado a tudo nesse universo. Se pode ver a olho nu ou não, é sem importância. A única diferença física que existe entre uma coisa e outra é a relação à densidade ou à amplitude de sua vibração. Por essa razão, assim que escolher certos pensamentos, as células do seu cérebro, os neurônios, entram em ação. Essas células vibram e enviam ondas eletromagnéticas. Quando você se concentra nesses pensamentos, aumenta a amplitude da vibração dessas células. E as ondas elétricas, por sua vez, tornam-se muito mais potentes. Sabendo que é você quem origina essas ondas elétricas e sabendo que é você também quem está determinando a densidade dessas ondas por seu livre-arbítrio, também é necessário que tenha em mente que todo o seu ser está submetido a essas mesmas poderosas ondas elétricas, que estão sendo originadas a partir de sua vontade. Já vimos que dois objetos podem ter uma composição e uma forma material completamente diferente e ainda assim estar em ressonância. Isso é devido ao fato de seus campos magnéticos básicos serem os mesmos, porque eles estão dentro da mesma esfera do movimento relativo. A ressonância é o fator determinante nas mudanças de vibração dos corpos. Ao fixar a imagem de seu objetivo na tela de sua mente, no presente do indicativo, você vibra em harmonia, na ressonância, com cada partícula de energia necessária para a manifestação da sua imagem no plano físico. Mantendo essa imagem, essas partículas de energia estão se movendo em direção a você. Atração. E você está se movendo em direção a elas, porque essa é a lei. Todas as coisas são simplesmente manifestações de energia ou espírito. Quando o mundo compreender essa grande verdade, nós estaremos cientes de que todas as pessoas são iguais. Elas só aparentam ser diferentes. As verdadeiras linhas divisórias da humanidade não são fronteiras, raças ou idiomas, mas simplesmente a ignorância de seu polo oposto, a compreensão. Conheça a verdade e a verdade te fará livre, ajudando outros a se sentirem melhor. Você automaticamente gosta de pessoas que o fazem se sentir bem. Sendo assim, os outros vão gostar de você quando ajudá-los a se sentir bem, ou quando você movê-los para uma vibração mais positiva. Por exemplo, o controle de vibração do corpo, mente e alma oferecerá meios para a restauração de vibrações positivas por meio da ressonância de ondas elétricas das células do cérebro, de você para outra pessoa. Como já foi dito, o corpo humano, incluindo o cérebro, é um instrumento elétrico de alta potência. Portanto, você é uma verdadeira torre transmissora em relação a outras pessoas. Quando a sintonia entre vocês estiver completa, ou quando a personalidade composta for estabelecida,
A outra pessoa recebe e se torna consciente da vibração do pensamento que está sendo transmitido por você. Segundo a lei da transmutação e transmissão perpétua de energia, a outra pessoa, sendo um baixo potencial de energia, aceita essa energia adicional que está sendo enviada por você. E com uma bateria fraca, a outra pessoa fica recarregada, mais energizada e mais positiva devido ao contato que teve com você. O processo de transmissão de energia descrito acima é exatamente o mesmo processo que ocorre entre a estação de transmissão e o rádio. Isto é, leis que são de idêntica natureza governam os dois fenômenos. Vibração e atitude. Todos os objetos físicos emitem vibração. Tudo que você vê, ouve, cheira, saboreia ou toca emite vibrações, pois tudo no universo está em constante estado de movimento. Sempre que chegar perto o suficiente deles e entrar em sua área de vibração, será influenciado por ela, percebendo ou não. Repare, por exemplo, como você se sente em paz, vibra, ao passear sozinho por um bosque. A lei funciona exatamente da mesma forma no âmbito mental. Quando uma pessoa tem um pensamento, significa que provocou espontaneamente que um grupo de neurônios começasse a vibrar de forma diferente, seja consciente ou inconscientemente. Uma vez que essas células do cérebro, sendo matéria, começam a vibrar de forma anormal, transmite uma onda de energia que se move para fora, procurando lugar para pousar. Se estiver na área, espaço de vibração desses neurônios e acontecer de você ter células vibrando de forma semelhante, em harmonia, com as vibrações do cérebro de outra pessoa, então você recebe essas vibrações e é mentalmente influenciado por elas, negativamente ou positivamente. Com certeza, qualquer pessoa que trabalhe com vendas ou em gerenciamento entenderá perfeitamente essa informação. Vamos supor que a outra pessoa está vibrando com conceitos de ira. Se você é do tipo de pessoa que fica facilmente irritado, e acontecer de entrar no campo dessas vibrações de ira, então essas pulsações vão atacar as suas células de raiva em seu próprio cérebro. Em caso de haver ressonância, essas vibrações farão com que também seus neurônios vibrem e todo o seu ser passa a corresponder com esse estado mental. Você vai se tornar zangado ou irritado, mesmo sem saber a causa da sua própria raiva. Se não entender o que aconteceu, não poderá mudar as condições que inicialmente causaram tal efeito. O mesmo princípio se aplica a todas as vibrações mentais. Assim que uma pessoa começa a pensar, ela automaticamente ordena aos neurônios que vibrem. Portanto, uma energia é liberada sob a forma de elétrons que viajam para fora, de acordo com a intensidade do pensamento envolvido. Qualquer um que entra em contato com essa energia é influenciado por ela. Mas tenha em mente, o único que consegue impedir um pensamento é aquele que está em ressonância com ele. Isso significa que, se encontrar um campo eletromagnético vibratório de pensamento negativo, e você é esse tipo de pessoa, vai se tornar negativo também. Por outro lado, se encontrar um campo vibratório positivo, você vai experimentar o efeito positivo. Como o ar que respiramos é literalmente cheio de ambos os tipos de vibrações, elas estão constantemente saltando em seu cérebro. E como resultado, você pode se tornar como um barco sem leme, guiado à mercê de tudo que vibra no ar. No entanto, depois de entender a lei da vibração,
Você estará em uma posição que lhe propicia se separar das vibrações negativas. Pode então estar no controle de si mesmo, no verdadeiro sentido da palavra, e começará a atrair as coisas e circunstâncias que escolher. Torna-se um imã mental. Atrai o que você precisa para a manifestação física de sua imagem. Se for verdade que energia ou espírito não é criada e nem destruída, e tudo no seu estado original é energia ou espírito, obviamente, tudo o que você sempre quis, todo o tempo já está aqui. É simplesmente uma questão de escolher os pensamentos que irão colocá-lo em vibração harmoniosa com o bem que você deseja. Tudo que você busca ou procura está buscando você. Portanto, tudo que você quer já é seu. Você não tem que conseguir nada. É simplesmente uma questão de se tornar mais ciente do que você possui. No momento que colocar a sua vida em harmonia com a lei, em harmonia com a corrente da ordem divina, você vai descobrir que o negativo vai ter desaparecido. Sua origem terá sido erradicada e você não voltará a atrair o que não deseja. O segredo para perceber no plano físico os resultados que deseja está sempre vinculada à lei da atração. Este livro inteiro foi projetado para ajudá-lo a entender como entrar em vibração harmoniosa com o bem que deseja. E, em seguida, como permanecer nessa vibração positiva para começar a atrair tudo o que precisa para que a sua imagem de prosperidade se materialize. A analogia da semente. No livro magnífico de Raymond Oliver, Trabalhando com a Lei, o autor aponta no capítulo intitulado A Lei do Sucesso o seguinte: todos os processos da natureza são bem-sucedidos. A natureza não sabe falhar. Ela nunca planeja algo que não seja o sucesso. Ela visa resultados de todos os modos possíveis. Para ter sucesso no melhor sentido da palavra e do termo, nós devemos usar a natureza como nosso modelo e copiar os seus métodos. Em seus princípios e leis, nós descobriremos todos os segredos do sucesso. Tenha em mente que tudo nesse universo que pode ver a olho nu e tudo que não pode ver é uma expressão do espírito. E também saiba que o espírito opera por leis exatas. Você está sujeito a essas leis, tanto quanto a natureza está. Portanto, Oliver está certo. Definitivamente devemos copiar os métodos da natureza. Há alguns anos, eu levo uma semente de carvalho em meus seminários e a uso como um recurso para ajudar as pessoas a obter uma melhor compreensão de como a lei da atração realmente funciona em suas vidas. Então, por favor, visualize uma semente. Agora, pense, pense de verdade no que está vendo. Embora a semente possa parecer um objeto sólido, é importante entender claramente que a semente, como tudo que parece ser sólido, é de fato uma massa de moléculas em alta velocidade de vibração. Na semente, há um núcleo ou um plano padronizado que dita a taxa vibratória em que essas moléculas se moverão. Todas as sementes são regidas pelo mesmo princípio. Em outras palavras, cada semente tem um núcleo ou um plano padronizado dentro dela, que dita a vibração que terá e que governa o produto final na qual irá se expandir ou crescer. Tudo no universo é regido por uma lei básica: criar ou desintegrar. Portanto, se algo não está em processo de crescimento,
deve, pela lei do seu ser, estar morrendo. Por exemplo, se a mente for mantida fora da Terra, estará lenta e, inevitavelmente, se desintegrando. No entanto, tão logo você plante a semente na Terra, o plano padronizado ou a escala vibratória da semente configura uma força atrativa e a semente começa a atrair tudo que vibra em harmonia com ela. Se fosse capaz de observar a olho nu exatamente o que está ocorrendo, você veria um desfile de partículas de energia, um fluxo interminável delas, marchando de uma forma muito ordenada em direção à semente. E assim que entra em contato com as moléculas que a compõem, irão se juntar, fundir, se tornar uma só, e a semente irá se expandir e crescer. Considere o seguinte: se colocar 2 gotas de água e 2 gotas de óleo em uma mesa polida e mover as gotas juntamente, as 2 gotas de água irão ressoar e, ao entrar em contato, torna-se uma gota de água maior. Por outro lado, se você mover a água em direção ao óleo, elas irão se repelir por não estarem em vibração harmoniosa. Da mesma forma, voltando ao exemplo da semente, as únicas coisas que se juntam com a semente são aquelas partículas de energia que vibram em harmonia com ela. Todas as outras partículas de energia que compõem a Terra são repelidas. Como a semente se expande através do fluxo interminável de moléculas que é atraída para ela, pequenos brotos começam a sair da sua parte inferior e superior. Esses brotos, por sua vez, começam a se desenvolver em raízes. Elas começam a crescer e atravessam a Terra até a atmosfera. Essa força de atração contínua e as partículas de energia da atmosfera são atraídas para ela, assim como aconteceu com as partículas de energias na Terra. Como a semente continua a se expandir, em algum momento ela deixa de ser uma semente e começa a se tornar uma árvore de carvalho. As raízes, tronco, casca, ramos, galhos e folhas estão no universo e são atraídos à semente por causa do núcleo ou do plano padronizado que repousa dentro dela. Agora, ao contrário da criatura humana, a semente não tem capacidade de alterar a sua escala vibratória. Portanto, ela só pode crescer no que foi programado para crescer, ou seja, uma árvore de carvalho. Você é muito parecido com a semente em muitos aspectos. No entanto, a diferença é que você é um co-criador e pode escolher a sua própria programação. Portanto, a imagem que você escolher para fixar na tela da sua mente e plantar profundamente no tesouro de seu subconsciente é o núcleo ou o plano padronizado que irá determinar no que vai se transformar. Essa imagem determinará a sua vibração e também controlará o que vai atrair e o que irá repelir. Esse é um universo ordenado. Nada acontece por acaso. As imagens que você planta na sua mente maravilhosa instantaneamente criam uma força atrativa que rege os seus resultados na vida. Você deve se lembrar, porém, que se sua imagem estiver variando continuamente, você estará sempre se transformando em algo diferente. E isso põe o processo em um movimento muito caótico. Infelizmente, aqueles indivíduos que desconhecem essas leis exatas estão plantando imagens de abundância em suas mentes em um minuto, e no minuto seguinte plantam imagens da pobreza. Elas estão continuamente trocando as vibrações,
e atraindo coisas boas, e daqui a pouco atraindo coisas ruins. A verdade impactante é que a grande maioria das pessoas vive oscilando essas duas posições extremas, resultando no efeito em que suas vidas tornam-se desordenadas e caóticas até o enésimo grau. Embora seja verdade que o que quer já está aqui, cabe a você entrar em harmonia com seus desejos. Está claro que nunca vai entrar em harmonia com a prosperidade, se insistir em manter imagens de carência e limitação nos arquivos de sua mente maravilhosa. Se está magnetizada em direção a um foco, então nunca será culpa de outras pessoas se entrar algo em sua vida que supostamente você não queira. Entenda que o seu pedido está sendo entregue a você no horário certo. Bem, meus amigos, termina aqui o sexto capítulo do livro Você Nasceu Rico. E se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal, curta, compartilhe com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam ouvir um bom livro. E no mais, muito obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijos.